Ellen, você sabe que hoje esse programa ele tem duas situações muito especiais, né? Primeiro que você é a nossa primeira entrevistada mulher. Estamos atrasados, sim, mas sinto que a gente, pelo papo, Quantos episódios são? agora vai ser o 61º. Olha aí. Então, faço esse pedido de desculpas, mas aproveito Não, é para... sempre tempo de ajustar as coisas, tá tudo certo. Exatamente. Então, quase que aqui querendo reparar, esse episódio também tem um segundo momento que também é especial para mim. Tá. Eu comecei aqui numa posição que a gente chama de VAR, né? VAR. A cabine do VAR. É aquela pergunta, Ellen, que sabe o nosso torcedor de balanço ali, o nosso público fica ali se coçando, ai, mas eu queria tanto fazer uma Perguntar. perguntinha. Então, hoje eu tenho o prazer de passar o bastão aqui para nossa querida Lau Guarnier. Laura, seja muito bem-vinda e capricha, por favor, porque agora a responsabilidade é sua. Jogou a responsa. Obrigada. Tô muito feliz de honrar esse lugar do VAR aqui. Eu tinha duas perguntas, mas é a questão de eu jogar pra fora ali depois pro final e você vai me puxando. Eu quero fazer uma pergunta mais em relação, e aqui até pra puxar pra futuro também, enfim, Claro. em relação. Vou fazer a parte de transição do passado pro futuro aqui. Uhum. Então, com a sua construção do repertório enquanto agente. Certo. A gente foi falando aqui antes, né, sobre os cursos feitos lá fora, toda essa experiência. Então, queria entender esses pontos de inflexão muito nesse repertório da sua construção de caixinha de ferramentas mesmo. De Perfeito. falar, ó, eu fui pra parte mais financeira, aqui fui pra mais a comercial, aqui foi o networking mesmo. Então, como foi essa construção em relação aos cursos que você fez? Certo. E daí, indo pro futuro, até você falando dos meninos mais novos, nessa ideia de, pô, vamos aproveitar a infância, tá? Me lembrou muito a Tati, que é a agente da Raíssa. Que ela Uhum. falou exatamente isso, com a Raíssa ali ganhando em Tóquio. Ela fala, meu, ela é uma criança, ela tem que viver os momentos da vida dela. Você falando isso me lembrou muito. E me vem com a cabeça, quem são suas inspirações aqui nesse mercado, enquanto agentes mesmo, mas também suas inspirações de vida nesse âmbito profissional? Perfeito. Vamos falar primeiro da construção, né? De novo, como eu disse, eu fui abduzida quase por osmose nesse contexto, mas chegou um momento que eu comecei a assumir responsabilidades trabalhando com meu irmão, que eu me sentia literalmente ignorante e incapaz de estar abraçando a carreira de um jogador que potencialmente seria importante mais no futuro, mas naquele momento estava em construção. E eu fiz, é engraçado porque, e eu tenho que, de novo, por isso que eu falo muito que eu estou sentada aqui conversando com vocês muito pelo meu pai, mas também principalmente pelo meu irmão, porque quando eu começo a assumir isso, eu disse pra ele, Alex, eu preciso saber com o que eu tô lidando. Vamos fazer um acordo. Todos os anos tu vai me dar um curso de gestão, e tudo que eu aprender, eu vou aplicar na tua carreira. E aí começa o curso da FGV, foi o primeiro que eu fiz. Até, eu não coloquei ali no meu site, mas tem o da Unicinos, que na época é do Grêmio, que era mais curto. Fiz um Unicinos também de gestão esportiva. Depois eu fui pro curso da CBF. Tudo isso foi financiado pelo meu irmão. Então, cada vez que eu saio desses cursos, eu consigo entregar para ele o que eu aprendi lá. Então, num primeiro momento foi, preciso das ferramentas para entender com que universo eu tô lidando. E cada vez que eu entrava ali, eu entendia que aquilo era uma carreira. Que eu não estava simplesmente ajudando. Aquilo era um trabalho profissionalizado. E talvez não era um trabalho profissionalizado super divulgado. Era uma coisa muito de bastidor. Dificilmente tu ia ouvir falar sobre essa construção num programa de rádio ou num programa de TV. Isso tu só conhecia sentando na mesa de muitos desses profissionais. Eu lembro que em 2018, o meu curso da CBF que eu fiz, eu ia uma vez por mês para o Rio de Janeiro durante 8 meses. E era quinta, sexta e sábado. Na minha turma tinha Delbin, da Federação Paulista, tinha, na época era o presidente do esporte, tinha Marcelo Santana, que foi presidente do Bahia. Que outro? Tinha o filho do Abel Braga, o Fábio Braga. Ou seja, eu tinha pessoas que eram muito da indústria. Eram muito da indústria. O Leonardo, que agora é diretor de arenas do Atlético Mineiro. Então, todas essas pessoas foram se construindo profissionais também nesse processo. E eu estava lá entre eles. Eu era uma pirralha. Mas eu estava lá aprendendo, ouvindo, escutando, entendendo qual era esse mecanismo. Depois que a gente passa de um determinado nível, tu começa a querer se construir profissional e criar uma identidade. Então, o que lá atrás para mim era criar skills, ter ferramentas. Depois começou a ser o que me chancela para estar sentada na mesa de negociações de grandes players. E foi aí que eu começo num outro caminho. Até 2018 eu fiz esse da CBF e depois eu começo a buscar identidade. E quando eu busco identidade, aí eu vou, primeiro de tudo, sai
a licença da FIFA, porque até então não era regulamentada mais pela FIFA, era distribuída pelas confederações, cada uma tinha suas regras. Na época que o Alex faz a transição do Porto para o United, eu tinha registro na CBF de intermediária e registro na FA, na Federação, né, Inglesa de Futebol. E, enfim, depois, em 2023, foi quando a FIFA traz de volta para dentro do seu guarda-chuva para poder regulamentar melhor, porque percebeu que perde um pouco o controle do movimento de mercado, principalmente financeiro, né? De cotas, de tetos, enfim, perde um pouco a mão. E aí, quando ele traz, ele cria a licença FIFA. Quando a licença FIFA volta, eu me obrigo a ler regulamento. O que até então eu não tinha feito. Tudo que eu costumava dizer, eu não sou especialista em nada, mas eu sei um pouco de tudo, que é um pouco daquilo que o gestor tem que ser, né? Tu tem que conhecer um pouco de todo mundo. Quando eu vou para a licença da FIFA, eu tenho que ler regulamento. Eu tenho que ler o código disciplinar, eu tenho que ler o código, o RSTP, eu tenho que ler o código de ética, eu tenho que ler quais são o regulamento de competições da FIFA. Tu tem que ler tudo isso para passar na prova. Então, tu acaba criando uma identidade, leva um selo, e depois, quando tu vai para Real Madrid, e agora eu tô fazendo o curso de gestão executiva da UEFA, aí tu traz um pouco do selo. Claro que nesses movimentos todos, tu conhece players de mercado, professores, colegas, enfim, que depois, logo ali na frente, vão ser teus parceiros de negócio. Mas é necessário tu construir bagagem, muito mais porque tu tem que se atualizar. A Ellen, de 2018, que fez o curso da CBF, escutava determinados conteúdos que hoje já são absolutamente da era da pedra. Hoje, quando eu sento para assistir um curso da UEFA, a gente está falando de ativação, de marketing, de comercial, de negócio, que lá atrás não era tanto. Então, falando de graduação, de formação, é necessário, primeiro de tudo, para te construir repertório e depois para construir identidade. E aí, agora vamos trazer uma bandeira que eu não fico carregando, mas que é inevitável. Como mulher, tu precisa mais ainda dizer que tu tá apta para sentar na mesa e para poder negociar. Eu costumo dizer que geralmente as pessoas me convidam para mesas de negócio primeiro por curiosidade. E geralmente é. Geralmente assim, vamos ver o que ela tem para falar. Mas eu só vou para a segunda reunião se eu tiver competência, senão Perfeito. não. E a competência eu ganho nesses cursos, nessas relações, no networking. É o cara me dizer assim, mas e se eu precisar falar com o clube da Arábia? Eu consigo. E é aí que tu ganha o respeito, é aí que tu ganha a credibilidade, é aí que tu faz o negócio. E o segundo era... Futuro e referências. Futuro e referências. O futuro. Talvez eu esteja muito mais inclinada para essa área estratégica de entidades e de clubes. O que talvez eu dediquei uma década da minha vida para a parte de atleta e de construção de carreira de atleta. Eu abri o meu leque. Chega um momento que tu deixa de ser a irmã do Alex e tu constrói um tal repertório, um tal portfólio, que tu passa a ser a Ellen Telles. Uhum. E eu me orgulho muito de ter conseguido fazer essa transição de uma forma muito, não vou dizer tranquila, porque não foi tranquila, foi bem intensa, mas de uma forma natural. Eu consegui me posicionar no mercado de uma forma natural. Mas se tu olhar para o futuro e olhar para onde a gente está andando, é exatamente imaginar que a gente precisa construir uma indústria, algo que seja totalmente democrática, aberta, para que a gente possa trazer novas ideias. E essas novas ideias vão ser instruídas e vão ser colocadas dentro de entidades e clubes. Então, a partir do momento que tu consegue implementar ideias dentro de clube, quando eu entrego a minha expertise e as minhas habilidades para a carreira de um atleta, eu tenho uma grande conquista, mas ela é ali dentro daquela bolha. Quando eu entrego isso para dentro de uma entidade ou de um clube, isso tem o potencial de se expandir e atingir uma gama muito maior. Então, eu, Ellen, acredito hoje muito mais numa construção de ser um player de evolução para a indústria do que propriamente ser pontual para negócios, né, estratégicos. Então, eu tô caminhando muito para esse lado e a grande chance de talvez me ver mudando um pouquinho de lado da mesa nos próximos anos. E sobre referências, não vou negar, tanto o Pini Zahavi quanto o Marcos Mota são as minhas grandes referências. Talvez vamos trazer... mas Ellen, tu não tem mulheres? Tenho.
tenho mulheres também como referências, mas não necessariamente eu tenha que ter referências mulheres para que isso valide as minhas referências, né? Então, tem a Marina, que era mão forte do Chelsea até algum tempo atrás, né? A própria Leila, que tem uma posição institucional e que ela traz ela é um porta-voz, querendo ou não, de uma posição feminina. Mas eu vou te dizer que eu me construí profissional através desses 2 caras e eu trago eles, assim, como minhas grandes referências. Eu queria até, momento show de abraços aqui, eu queria mandar um grande abraço para você, Marcos Mota, acabou de virar papai, Acabou de né, virar com papai. a Babi, né, que é uma das mulheres mais inspiradoras em termos de corrida, né? Então, por favor, aí, Marcão, depois que você tiver aí da sua licença paternidade, eu sei que você não para de trabalhar, mas deve estar corrido, a gente quer te receber aqui de volta. E como eu sempre faço referência aqui ao Marcos Mota, ele é a minha referência, que é referência de tantas outras É muito. pessoas. Então, acho que dentro dessa indústria, que geralmente ela massacra e ela troca seus líderes com tanta rapidez, Uhum. alguém que está aí há 3 décadas no mercado merece sim, né? É o nosso, você sabe que eu falo com carinho, é o nosso dinossauro que se reinventa. Então, eu gosto muito, sou seu fã, parabéns. Quem tem perguntinhas? Tenho perguntinhas, acho que até essa questão que você comentou da construção do profissional Ellen, né? Acho que Aham. essa construção é muito interessante, né? Quantos cursos você faz, como você se conecta, acho que você evolui junto com o produto futebol, né? Uhum. E aí, quando você fala de mudar do lado da mesa, você vê um papel um pouco mais presente dentro de instituições para amplificar isso, ou necessariamente algum outro tipo de projeto que você vem desenvolvendo junto a um grupo de jogadores? Acho que esse é um primeiro ponto que eu quero pegar desse gancho da dúvida que a Laura colocou. Perfeito. Quando eu me construí gestora de carreira do meu irmão, no meio desse processo me torno agente e depois, a partir do momento que eu identifico que eu preciso me tornar a marca Ellen Telles, ter que deixar de ser irmã e passa a ser a marca Ellen Telles, eu simplesmente dou um passo para o lado e continuo fazendo a mesma coisa. Ou seja, sou gestora de carreira e sou intermediária. Só que quando eu sento numa bancada de um curso do Real Madrid, quando tu senta na mesa de outros players do mercado, começa a enxergar a magnitude dessa indústria, tu começa a ver que tu pode contribuir de outras formas. Então, hoje eu tenho, sim, projetos como é For Clubs, que é conectar clubes internacionalmente. Tem um projeto que está saindo do forno que se chama For Players, que é justamente para honrar todos esses anos de gestão de carreira de atletas e profissionalizar isso sem intermediação, de ser especialista em um hub de negócios para atletas, um hub de serviços para atletas. E tem a For Families, que daí traz toda essa parte da mentoria e aconselhamento de famílias e jogadores. Mas, de uma forma geral, e olhando para todo esse contexto, eu imagino que o futuro esteja em estar mais dentro de instituições que possam criar movimentos muito mais amplos. Eu acho que eu serei mais útil criando ideias e projetos e estratégias que possam mudar o mecanismo. Não mudar, não uma forma de transformação, mas uma forma de evolução, do que propriamente me agarrar num projeto que simplesmente tem um potencial financeiro ou simplesmente tem um potencial, sei lá, de ego, Um enfim. impacto não só individualizado, e sim um Exato. impacto em vários indivíduos, né? Exato. Então, eu me imagino estar mais motivada, e aí estamos falando de motivação, de de trabalho, futuro de também. futuro, exato. Muito mais por estar desse lado da mesa, que é vamos construir algo que seja inovador, do que propriamente vamos tentar se encaixar numa indústria. Por isso que, quando eu digo eu dei um passo para o lado e segui, a partir do momento que eu sigo, e aí eu vou fazer uma analogia com minha parte pessoal, né? É que nem quando no passado eu era casada e morava no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu começo a viajar e eu descubro que tem do lado de fora da fronteira do Brasil, eu fiquei pensando, quem sabe é mais do que eu enxergo aqui. É a montanha que tu tá aqui e tu só enxerga aqui. Aí tu vai pro topo e diz assim, gente, mas a vista lá de cima é mais legal. E aí tu volta. Talvez eu traga essa analogia pra minha carreira. Quando eu construo a carreira do Alex, eu pensei, caraca, isso é legal de fazer. Quando eu saio do centro dessa bolha e vou pro meio do contexto, eu digo, cara, tem um monte de outras coisas que dá pra fazer. Dá pra te trabalhar com liga, dá pra te trabalhar com projeto, dá pra te trabalhar com clube. E aí é usar toda a expertise, network, relacionamento e skills e se posicionar de uma forma que tu possa contribuir de forma mais eficiente. Ellen, você sabe que na filosofia clássica tem basicamente o mito, né? O mito da caverna, que é de Platão, Exato. que ele é a perfeita analogia a quanto a gente pode estar dentro de uma caverna e quando a gente sai e vê a luz, é muito difícil você voltar ao seu status quo anterior. Então, Voltar, exatamente. é bem legal. Exatamente.